Podemos ler? Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E agora vem o que ele diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Palavra de Deus, o Senhor seja com todos nós. Tomem assento. Pastor Jean diz amém, recebemos este abraço forte, estamos juntos, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe vocês, todos aí, nesta obra linda, tão desafiadora, mas tão linda, tão maravilhosa. Meus irmãos, estamos falando nesses dias, no seminário, que começamos terça-feira próxima passada, começamos este seminário sobre o tema, a igreja que o mundo precisa. Nós temos que ser a igreja que resplandece nesse mundo. A igreja que o mundo precisa não é a igreja que concorda com ele, porque a igreja que concorda com ele não mudará ele. Deus precisa de uma igreja verdadeiramente cristã, e a igreja que é cristã de verdade, ela anda na contramão do mundo. Ela obedece a palavra de Deus e principalmente passagens como 1 de João 2, de 15 a 17, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que ser a igreja que faz a diferença. A igreja que o mundo odeia, mas que precisa. Jesus disse: como me odiar, odiarão a vós. Por quê? Porque nós estamos na contramão. E estar na contramão não é odiar também. Pelo contrário, o mundo odeia, nós amamos. Nós entendemos que eles não sabem o que sabemos, porque também outrora não sabíamos. Nós éramos cegos, estávamos mortos em delitos e ofensas. Vocês estão prestando atenção? As diaconisas estão prestando atenção também? Porque agora é a hora da palavra. Agora é a hora da palavra. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que fazer aquilo que o mundo não faz. O mundo odeia, nós amamos. O mundo persegue, nós abençoamos. O mundo critica, nós ajudamos. Nós temos que ter uma vida tal que o mundo se sinta constrangido com a nossa presença. E não constrangido por outro motivo, senão porque nós fazemos o que é certo, porque Deus nos mudou. Deus nos libertou. Nós estamos no meio da igreja santa. A igreja, ela é composta de 2 grupos no mínimo, a visível e a invisível. A igreja visível é a igreja que nós todos olhamos para ela e vemos. A invisível é a verdadeira igreja que o Senhor olha para ela e sabe quem são os seus. Essa igreja invisível, ela roubava, mas não rouba mais. Mentia, mas não mente mais.
Matava, mas não mata mais. Falava mal dos outros, mas não fala mais. Murmurava, mas não murmura mais. Essa igreja odiava, mas não odeia mais. É uma igreja lavada, remida, redimida, transformada, curada, lavada, limpa mesmo pelo sangue de Jesus. É essa igreja que o mundo precisa. Uma igreja que não concorda com o mundo, mas que ama Ele e quer que Ele encontre a paz e a salvação em Cristo. O mundo está angustiado, o mundo jaz em trevas, o mundo está em alvoroço, o mundo está transtornado. Nós estamos vivendo num tempo que eu acredito que seja pior do que o tempo de Sodoma e Gomorra. Pior, porque lá em Sodoma e Gomorra, eles se revelavam, aqui eles camuflam, mas está sempre agindo aí de maneira terrível. Lá em Sodoma e Gomorra não tinha internet, nós temos, e a internet, o lado negro da internet está sujo, de tanta coisa diabólica, de tantos pedófilos, de homens que arquitetam o mal, que usam destes meios para provocar os maiores males. Nós estamos vivendo num tempo de crueldade, de cancelar, de destruir reputações, de atingir os honestos, de inventar mentiras e o povo crê mais na mentira do que na verdade. É o tempo dos escândalos. E o mundo inconscientemente está clamando: levanta-nos uma igreja que nos possa curar. Levanta uma igreja que possa ser sal para nós e nos temperar. Levanta uma igreja que possa ser luz para nós e nos mostre caminhos, saídas. Návia Candai, essa igreja está aqui, essa igreja precisa se arrepender, de não fazer o que pode fazer, de não ser o que pode ser, de estar apática e caída. É hora de levantar, é hora de acordar o leão de Deus na terra. Não é hora de cuidar dos meus caprichos, é hora de olhar para aquilo que Deus quer que eu olhe. Assim, aqueles serão curados e o Senhor me curará. Arabacachai, não é hora de olhar as carências que eu tenho na minha casa, é hora de olhar as carências dos outros, e o Senhor vai socorrer os outros e vai ajudar a minha casa. É hora de deixarmos de egoísmo. É hora de nós deixarmos de sermos amantes da prata. É hora de devolvermos o produto que venderam para nós como igreja, dizendo que nós temos que ser os reis das cocadas pretas, que nós temos que ser as rainhas da cocada preta. Não, é hora de olhar para Jesus Cristo, que nos ensinou como Ele padecer, como Ele sofrer, mas como Ele se levantar, como Ele se renovar, como Ele se avivar, como Ele anunciar e fazer aquilo que uma testemunha fiel faz. Diga, é hora, e a hora é agora. A igreja que o mundo precisa, ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Nós, como obreiros do altar, a partir de mim, nós precisamos mudar. Nós temos que parar de brigar com as mensagens que nos cobram. Ele não me entende, ele não conhece, não sabe as aflições que eu estou passando. Meu querido, não estou aqui para anunciar o que eu penso, o que eu entendo. Estou aqui para pregar o que Deus me inspira segundo a palavra. Então não briga comigo não, é o Espírito do Senhor que está falando conosco. Pare de brigar com a palavra e se levante para o Deus da palavra. Lagavasso que mandaia. Olha, pastor, o pecado abundou nesse mundo, então a graça vai superabundar. Olha, pastor, as trevas estão mais densas nesse mundo, então a luz da igreja vai resplandecer mais. É hora de nos levantar.
Pastor, o mundo está enfrentando crise, mas nós estamos com Cristo, e Ele não precisa da economia, Ele não precisa da moeda, Ele não precisa da prata e do ouro, Ele é dono de tudo, Ele precisa da sua fidelidade, Ele cuidará de nós. Ele ainda é o Deus de Elias, que cuidou dele nas margens de Quiriate. Ele é um Deus de Elias, que cuidou dele na casa de uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha e azeite na panela. Ele é o mesmo Deus que cuidou do seu povo no deserto, que não tinha panificadora, mas não faltou pão, não tinha açougue, mas não faltou carne, não tinha mercado para vender água, mas não faltou água. Levantemos! Estava pregando hoje de manhã numa consagração em Goiânia, na 17A, na Assembleia de Deus, e estava dizendo, a primeira pergunta que Jesus fez para os discípulos depois que os enviou foi, faltou-lhes alguma coisa? Eles já sabiam que milagre o nome de Jesus fazia, mas o que eles não sabiam é que quando a gente vai no nome dele não falta nada. Vamos nos levantar no nome dele. Vamos nos erguer no nome dele, vamos pregar no nome dele, vamos batizar no nome dele, vamos anunciar no nome dele, vamos trabalhar no nome dele, vamos fazer aquilo que ele nos chamou no nome dele, e não vai faltar nada. Diga, eu tenho que ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja. Diga, Hineni. Você que não sabe o que é Hineni, é eis-me aqui, custe o que custar. No hebraico. Foi o que Abraão disse, foi o que Isaías disse, foi o que tantos disseram. Aleluia. Então, meus queridos, vamos olhar um pouco para a igreja de Pérgamo. E vamos conhecer um pouco mais o que temos que viver nesses dias. Olhe para mim, por favor. Pelo amor de Deus, preste atenção. Não disfarça dentro da igreja. Preste atenção. Essa palavra cura a minha vida. E cura a sua vida. É a palavra do Todo-Poderoso Deus. Deus meu e Deus seu. Deus nosso, Pai nosso. Barashi Shomai. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão no meio do caminho, que nunca decidem. Estas que estão no meio do caminho já estão mortas, porque não existe meio do caminho. Ou nós somos de Deus, ou somos do diabo. Não tem outro Deus. É o rei das trevas e o rei dos reis, que é Jesus Cristo, o rei da luz. Ou somos de um ou do outro. A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é do diabo. 1 de João 3, 8 a 10, é do diabo. Ou seja, se eu estou vivendo na prática da santidade, eu sou de Deus. Mas se eu não estou na prática da santidade, é porque eu estou na prática do pecado. Ou é de um, ou de outro. Então vamos tomar decisões. Fique com a Bíblia aberta aí em Apocalipse, no capítulo 2 que lemos. 12 a seguir. Vamos na introdução. A carta à igreja de Pérgamo reflete a palavra de Jesus que ecoa para nós hoje. A Bíblia não foi escrita para contar o que aconteceu simplesmente. A Bíblia foi escrita para contar o que acontece. Aconteceu lá, acontece aqui e vai acontecer lá na frente. Essas coisas. Por isso, 13:8 de Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. 3:7 aproximadamente ali, 6:7 de Malaquias diz: Deus, eu sou Deus e não mudo. Ele é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Tudo é para nossa instrução, ensinamento,
mudança. Aleluia! É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 10, de 1 a 13, ele vai falar do que aconteceu no deserto e vai dizer que essas coisas é para exemplo para nós. Hebreus 3 e 4 vai falar da queda lá no deserto, o povo que endureceu o coração, e vai dizer que nós temos que olhar para eles para também não endurecer o coração. E aí tantas outras passagens, que é usado para trazer a nós a realidade da vontade de Deus. Então entendamos, meus irmãos, essa carta é endereçada para você. Ela é endereçada, irmã Marlene, para mim. Esse escrito é direto para você. Aleluia. Examinaremos então essa carta, sondando nossas vidas e nossos corações. O perigo que estava atingindo, assaltando a igreja de Pérgamo, era a linha divisória entre a verdade e a heresia. Nós não estamos hoje vivendo isso? Os camaradas agora estão cantando, fazendo feat, né? Vou cantar com o cantor famoso do mundo, fulano de tal. E aí os as crentaradas curtindo, compartilhando. É santo com profano, irmão. Biblicamente falando, que comunhão há entre luz e trevas? 1 Coríntios 6, 14 a 17, que comunhão há entre os ídolos e Deus, e o trono de Deus, e o templo de Deus? Que comunhão há entre luz e trevas? Nós estamos fazendo os nossos jovens se debandarem, ou debandearem que fala, eu esqueci como é que fala, debandearem. Nós estamos com uma turma de jovens, seguindo pessoas que ainda não são crentes, mas cantam bonito. Não são crentes, mas têm melodias cheias de poesias, que atinge os corações da mocidade de hoje, dos jovens de hoje. Fala aquilo que os jovens de hoje querem ouvir. E aí vem as canções. E daqui um pouco essa pessoa diz, saí do armário. Daqui um pouco essa pessoa diz, agora eu sou pop. Agora eu só canto para o mundo. A igreja não me entende, a igreja me persegue. Ora, meus amados, a igreja não persegue, a igreja é santa. Há uma diferença de perseguir com não concordar. Só que as pessoas que não querem mudar, apontam o dedo e dizem, eles não sabem o que estão fazendo, eles me expulsaram, eles me odiaram, eles não sei o que. Meu querido, abra o seu entendimento. Deus não aceita, Deus não admite mistura. Ou somos ou não somos. Não há comunhão. E o maior perigo que a igreja de hoje enfrenta, não é o perigo do mundo e o que está acontecendo no mundo, não, é o perigo da igreja e o que está acontecendo na igreja. É o que certos teólogos estão defendendo hoje. É o que certos debates, em nome de ajudar pessoas, estão admitindo. Certo dia, um pastor de nome e renome, dizendo se era pecado ou não ouvir música do mundo e não sei o quê, e ele na parte que lhe coube, ele disse, eu sou fã de Led Zeppelin, e se disse, eu ouço, e tem hora que é melhor ouvir esses camaradas, do que ouvir certas músicas cristãs, que são feitas aí, outras músicas do mundo e tal, eu prefiro eles, só que esses camaradas, esses caras, eles têm música satânica, eles fazem pacto com o diabo na hora do show. Estude um pouco sobre isso. Aí a gente põe uma pessoa que se diz cristã, cantando com uma pessoa que fez um pacto com Satanás para trazer músicas
Ou nós somos igreja ou não somos. Ou nós cantamos para a glória de Deus ou fecha a boca. Deus diz no capítulo 1, versículo 10 de Malaquias: ou vocês acendem o fogo, ou nós fechamos o templo. Dai, vasto, dai. Talvez você não goste desta palavra nesta noite, mas Deus está dizendo: se você quer ser a minha igreja, tem que ser para a minha glória. Quando Deus me tirou desse mundo, quando eu vim desse mundo, eu não vim para misturar na igreja. Eu era dançarino de gafieira, era aqueles que ouviam o Led Zeppelin, o Pink Floyd, eu ouvia aquelas coisas todas, o sertanejo, a balada, um punhado de coisa, tudo e tal. Quando eu cheguei na igreja, eu quis aprender a doutrina da igreja, a cultura da igreja e o que era ser igreja, porque do mundo eu estava vindo, eu quero novidade de vida. Quem é você quando você está sozinho? E tem um computador diante de você cheio de internet. Quem é você quando você deixa os seus pensamentos te tomarem? É hora de ser igreja. A igreja do Senhor é santa. O Senhor é santo e a sua noiva é santa. O marido é santo, a noiva e a esposa são santas. Será que Deus está falando comigo nessa noite, meu Deus? Aleluia! Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio, permanecer fiel diante da tática da sedução. Porque essa igreja ela estava enfrentando situações terríveis. Será que nós podemos escolher permanecer fiel na realidade que enfrentamos hoje? Esses desviados, desloucados, que estão na internet dizendo que você não precisa ir para a igreja, que a igreja é um sistema de homens, que a igreja é a Babilônia hoje, que a igreja não sei o que, inventando punhado de história, muitos seguidores lá, muitos likes lá, dizendo eu concordo, a igreja me perseguiu, a igreja não me entendeu, a igreja não sei o que. O seu desviado, Deus mandou você perdoar o seu irmão, Deus mandou você suportar o seu irmão, Deus mandou você exortar o seu irmão, Deus não te mandou sair da igreja. Ou nós obedecemos Deus, ou para de brincadeira. A igreja não me entendeu. Eu sei que no meio da igreja tem um punhado também de deslocados dentro da igreja, que atinge o irmão tem uma tatuagem, isso aqui vai te levar para o inferno, vai te levar para o inferno a língua. Que a pessoa estava com esses problemas do mundo, vem para cá, nós abraçamos, nós amamos, nós respeitamos. Você não doutrina, irmão. Quem doutrina, irmão, é o pastor da igreja. Você ama, irmão. Você ajuda, irmão. Você não acusa, irmão. E o irmão que chega tem que entender. Aleluia. Quando eu vim do mundo, irmãos, o povo ficava sentando meio assim, olhando para mim. Porque eu bebia das 8 da manhã às 6 da tarde. Tomava banho e ia para a igreja para ver uma menina. Chegava lá, estava cheirando tudo quanto é tipo de cachaça. Cheirando não, mal cheirando. E aí o povo fazia isso aqui, está vindo por causa disso aqui, não sei o que, e se afastando. Isso me impediu de ser de Deus? Não. A mãe da menina, eu me lembro, e eu entendo tudo isso, não estou aqui acusando ninguém. Tem que acontecer do jeito que aconteceu mesmo, porque Deus me salvou, me libertou. Ela disse, nunca, você está enganando. Você é um enganador, isso é do mundo.
Nunca. Ela tem que casar com fulano de tal. E Jesus olhando para mim, dizendo: vou lavar, vou remir, vou transformar, vou libertar. Rabaxandarai. Aleluia. O povo da igreja não queria andar comigo, porque a minha fama não era boa. O povo do mundo já não andava comigo, porque eu não queria eles mais. Então eu enfrentei a solidão, aleluia. Mas olhei para aquele que está comigo todos os dias. Eu olhei para o amigo fiel. Eu disse a ele: eu quero mostrar para o Senhor e para eles que o Senhor mudou a minha vida, e que eu não abro mão, que eu vou ser fiel até o fim. Me dá mais graça, Senhor, mais graça, Senhor, mais graça, Senhor. E o Senhor tomava o profeta, e ele já abria a boca dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Se você quer Deus, não vai faltar graça. Se você quer Jesus de verdade, não vai faltar libertador para a sua vida. Eu não entendia de Bíblia, mas entendia do que era novidade de vida sem ter professor. Terminava o culto, os meninos falavam, a mocidade falava: vamos lá para a praça. A praça tinha uma fonte cercada de lanchinho, de bares e não sei o que, no domingo à noite. E eles falavam: vamos para a praça agora que nós já cultuamos. Eu falei: ninguém vai para a praça. Ó, o jovem novo convertido. Ninguém vai para a praça, não. De lá Deus me tirou. Nós vamos para a casa aqui do Ederson, para a casa aqui da fulana de tal, vamos para a casa aqui, e vamos rebentar pipoca e tomar suco. Sabe aquele suco que dá problema no estômago? Vamos lá tomar suco. E eles olharam para mim assim: não adianta, vamos lá cantar corinho e tomar suco e comer pipoca. E aí eles iam, aleluia. Tu és soberano. E a gente cantava: sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aí cantando, adorando o Senhor, e a obra acontecendo. Anamassura, Mai, aleluia. Daqui um pouco Deus está levantando. Se você quer Deus, você terá Deus. Se você quer Deus, você terá Deus. Se você escolhe ser de Deus de verdade, Ele vai escolher mudar você de verdade, transformar você de verdade. Você não está precisando de amigo agora, não. Você está precisando de tomar uma decisão. Oh, aleluia. Deus olhando para o Zacarias, que era piadista, nojento, contava mais de 600 piadas, e dizendo: o que você precisa não é de amigo agora, você precisa é de transformação, você precisa de solidão, para dizer ao céu que você me escolheu como melhor amigo, e Ele mudou a minha vida. Na minha época tinha pessoas para dizer que não tinha problema tomar cerveja. A igreja que eu fazia parte na época, tinha gente que tomava cerveja, fazia parte do presbitério e tomava cerveja, e eu olhava para aquilo e disse: não, Jesus me libertou, não quero não. Tomava vinho, Jesus me libertou, quero não. Não, eu não quero isso, porque quando você quer Deus, Ele mesmo te convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Essa igreja, ela não aceita a heresia. Ela não aceita negociar meio termo. E é essa igreja que o mundo precisa. A palavra Pérgamo significa casado. Então nós temos que ser a igreja de Pérgamo, mas arrependida. Porque nós estamos casados. O noivo é Jesus Cristo. O casamento já está marcado para ser confirmado nas bodas do Cordeiro. Eita, será que tem alguém se alegrando com essa data que está marcada? A igreja está comprometida com Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro, e ela precisa se apresentar à igreja como esposa santa, incontaminada. O sistema que está entrando na igreja, que Apocalipse define, chama-se a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto a igreja, ela é definida como noiva, como esposa de Cristo.
Nós temos que abrir os nossos olhos, e escute, abrir os nossos olhos com os nossos filhos. Eles estão se tornando amantes da internet, eles estão fazendo coisas escondidas, terríveis, e estão se perdendo, e os pais não estão preocupados. Tivemos aqui um culto, uma aula sobre mensagens subliminares. É necessário aprofundar mais, é necessário ter interesse sobre os nossos filhos, ouvir os gostos dos nossos filhos, as escolhas dos nossos filhos, as séries que os nossos filhos estão assistindo, seguindo, os blogueiros. Ei, jovem, pare de seguir blogueiro profano, pare de seguir blogueiro do mundo, pare de seguir pessoas que estão fazendo a sua cabeça, e agora você vem para a igreja sem sentido, não sente a presença de Deus, está faltando alguma coisa e você não entende, é o que foi levado para a sua mente, a partir dessas coisas de internet. Comece a seguir Jesus Cristo, comece a seguir a palavra de Jesus, comece a ter uma aliança com o céu. É sério, é mais sério que imaginamos. Tem séries que as pessoas não perdem um dia delas, mas passa uma semana sem ir na igreja e não sente falta, mas da série sente. É hora de acordar. Ué, pastor, por quê? Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, se faltar um culto, sente. É por isso que temos que preocupar. Quando você para de jejuar, você pensa que está desviado. Quando você está cheio do Espírito Santo, tudo está resolvido na sua vida. O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da mistura. E essa é a grande questão de hoje, a mistura. E aí com a mistura vem o engano doutrinário, vem a imoralidade do mundo, doutrina dos nicolaítas. É hora, meus queridos, de nós voltarmos a ter prazer em sermos santos, em sermos de Deus. É hora de nos despertar com autoridade. Só tem autoridade dada pelo céu quem vive em santidade. Só tem autoridade dada pelo céu quem vive em santidade. Você só terá coragem de dizer para sua casa: não faremos, se você não estiver fazendo. Você sente falta dos cultos? Quero resposta. Você sente falta dos cultos? Então o que você estava fazendo quando você não veio na escola bíblica domingo de manhã? Nós somos hipócritas por acaso? Nós temos respostas prontas e atitudes mortas. Quando a vida de Deus veio para mim, e eu falo com testemunho próprio, todos os dias eu queria achar um culto. Na igreja que eu congregava, a igreja sede, terças, quintas e domingos, segundas, quartas e sextas e sábados, eu procurava as congregações. Nossa, pastor, o senhor é muito santo mesmo. Não. Estava lutando para ser. E o meu desejo era que, ouvindo a palavra, Deus me santificasse. Nós estamos sentindo falta dos cultos. Quando nós não temos como ir no culto, nós ligamos a internet e participamos do culto ativamente, ou só ligamos para mostrar que estamos ali? E vamos passear na casa, como muitos fazem. É hora de nós escaparmos deste mundo e das coisas que neste mundo há. É hora de amarmos o que Deus ama e odiarmos o que Deus odeia. Pastor, o que Deus odeia? O pecado. Porque o pecado é a desgraça da humanidade.
O pecado é o que te mata, é o que te esfria, é o que te faz ficar na igreja mais por obrigação do que por querer. Livres do pecado, o prazer é adorar, cantar, louvar, exaltar, engrandecer, ainda que tenhamos lutas. O nosso Senhor Jesus faz um diagnóstico da igreja e revela os sintomas desta igreja. O Senhor vê uma igreja instalada, como lemos no versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então ele vê essa igreja no meio do acampamento de Satanás. Ele vê essa igreja no meio de um lugar onde Satanás está reinando, porque o trono dele está lá. E aí nós falamos da cidade, Pérgamo. Pérgamo, essa cidade era uma cidade de um passado glorioso. Historicamente era a mais importante cidade da Ásia e, segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Ela começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Foi a capital da Ásia quase 400 anos. E foi a capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou-se a capital da província romana da Ásia. Era uma cidade que tinha muitas coisas. Vejamos, era um importante centro cultural. Como centro cultural sobrepujava Éfeso e Esmirna. Era famosa por sua biblioteca que continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só perdendo para a biblioteca de Alexandria, onde estavam lá a tradução dos 72, a Septuaginta, não é? Pergaminho, irmãos, deriva-se da palavra Pérgamo, porque foi rejeitado, foi negado o papiro para eles, e eles inventaram o pergaminho a partir do couro. Pérgamo gloriava-se de seu conhecimento e cultura. Hoje nós estamos fazendo isso. Muitas vezes, escute pregadores, e eu tenho que escutar também isso. Muitas vezes na hora de pregar, a gente muito mais quer falar o que conhece do que o que Deus está revelando. Não faça isso. Fale o que você conhece numa sala. Fale o que você conhece num estudo mais aprofundado. Mas quando Deus for te usar na mensagem, fale o que Deus está falando. Introduza 3 minutos, 5 minutos, o seu conhecimento dentro daquilo que Deus está te inspirando, mas depois só o que o Espírito Santo estiver falando. O que cura a igreja não são estudos dessa forma que eu estou dizendo. O que cura a igreja é a palavra revelada, é a palavra que Deus fala conosco. Uma coisa é a palavra lida, outra coisa é a palavra revelada. Ela atinge nossas vidas, ela nos liberta, ela nos transforma, ela arranca de nós arrogância, ignorância, tolice, estupidez, ela arranca de nós egocentrismo, maldades, e nos lava e nos faz parecidos com o Senhor Jesus. Entende o ponto de vista que eu estou falando? É maravilhoso estudar, eu estou falando sobre pregadores. Quando nós olhamos para o mundo que vivemos hoje, nós exaltamos o conhecimento e diminuímos a revelação. Não, isso não pode, porque está escrito assim, Vocês já observaram que quando há um debate teológico, principalmente predestinação, meu Deus do céu, você já notou que os calvinistas continuam sendo calvinistas, e os arminianos continuam sendo arminianos,
nada se resolve. Então onde está a verdade? A verdade está com Deus. Para que você entenda a verdade, se encha primeiro do Espírito Santo. Se enriqueça primeiro da graça, de uma vida de piedade, consagrado, em oração, em jejum, santidade, pautando a sua vida naquilo que Jesus faria, estando no seu contexto de vida. A revelação virá, a verdade estacionará na sua vida. Entende isso? Cuidado com o conhecimento. Muitos vão debater: você pode ouvir música do mundo? Aí tem a turma que diz que pode, e prova biblicamente. E tem a turma que diz que não pode, e prova biblicamente. A maioria das seitas de hoje são fundamentadas em versículos bíblicos. Claro que fora do contexto. Então entenda uma coisa: pode ou não ouvir música do mundo se tem uma turma que concorda e outra turma que discorda? Eu só te pergunto uma coisa: se você estiver cheio do Espírito Santo, você consegue ouvir uma música que não seja de Deus? Me responda. Eu estou falando para quem estiver cheio do Espírito Santo, não é cheio de vontade, não é com cosquinhas abdominais espirituais, não. Cheio do Espírito Santo. Consegue? Então quem é que ganha? Você precisa de um debate teológico? Você precisa de ouvir doutores e mestres para defender que se pode ou não se pode? Não precisa. Quem está cheio do Espírito Santo já sabe o que fazer. Cuidado com o conhecimento. Não, que a etimologia dessa palavra, essa palavra no grego, no contexto, aí outro fala, mas essa palavra também significa isso, porque Platão falou aquilo. Ah não, mas Aristóteles discordou dele, porque não sei o quê. Não, mas o Jung quando veio, ele falou não sei o quê. Ele falou, para de falar e vamos nos encher do Espírito Santo primeiro. Porque você vai defender que pode beber vinho, e eu não quero. Eu, novo convertido, chegou um pastor que tinha desviado e ido para a CG. Ele chegou lá em casa e falou, irmão Lindomar, vim te provar que não precisa dizimar nem ofertar biblicamente. Eu falei, nossa, esse pastor ensinava, agora não ensina, como é que é esse negócio? Aí eu olhei para ele e falei, irmão, antes do senhor me provar aí, se eu continuar sendo dizimista e ofertante, Deus me abençoa? Ele disse, é claro. Eu falei, então não precisa me provar nada que eu vou continuar sendo dizimista e ofertante. Você não precisa de mestres. Você precisa do simples. A igreja de hoje não está mais precisando de mestres desse ponto de vista, viu? Ela está precisando do simples, que orienta, revelado pelo Espírito do Senhor. Cuidado com o conhecimento. Eu acho que tem alguém entendendo a palavra. Alguns donos de seminário podem até brigar comigo. Mas creio que vocês entenderam. Temos que estudar, mas primeiro ser cheio do Espírito Santo para que ninguém nos engane. Vamos lá. Pérgamo, um destacado centro de paganismo religioso. É o que o mundo é hoje para nós. Em Pérgamo ficava um grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio era o deus salvador, o deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época, mantinha 200 santuários no mundo inteiro. A sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca da saúde. A crendice misturava-se com a ciência. O que estão fazendo hoje? Procissões para a cidade tal. Procissões para a cidade tal.
E quem é o Deus da cidade? Um Deus feito pelos homens, criado na mentalidade dos homens. E o que é que nós lemos na Bíblia? Nós lemos: não fará para ti imagem de escultura e nem adorarás. Não farás, nem adorarás. Não é para ter, não é para existir. Por quê? Porque você já tem um Deus vivo, que tem boca e fala, tem olhos e vê. Abra o Salmo 115, só para a gente refrescar a memória. A Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 115. Quem está gostando do estudo? Nós temos que ser a igreja que o mundo precisa. Não é a igreja que concorda com o mundo, mas que anda na contramão do mundo. Olha o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca? Vamos lá, tem boca? Tem olhos? A resposta é sempre: mas não falam, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Agora vem a sentença: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. É por isso que os adoradores de ídolos são cegos e mudos. Eles não conseguem ver, não conseguem ouvir, não conseguem enxergar, não conseguem falar que aquilo está errado. Ora, meus irmãos, é uma loucura você ter que se colocar, se dobrar diante de algo que o homem criou e chamou de Deus. Quando eu era desse mundo, eu ia para a igreja católica e nós fazíamos ali algumas vigílias até, e quando chegava a hora de dobrar diante de alguma imagem, eu dizia: não, eu não creio que isso aí é Deus. Eu sei que tem um Deus que está acima de tudo e de todos, e eu invocava esse Deus, eu clamava esse Deus, até que esse Deus veio para a minha vida, me libertou, salvou, transformou, curou. Numa noite só, arrancou de mim todo o pecado, todas as drogas. Esse é o Deus que fala, esse é o Deus que ouve, esse é o Deus que tem pés, esse é o Deus que vê, é o Deus da mão estendida. Entende ou não? É fácil quando você quer achar Deus. Você olha, a sua inteligência te diz: isso não pode ser verdade. Lá, Baixai, como pode, né? Deus falando através de Isaías, principalmente através de Jeremias 10 e outras passagens. O homem vai lá no meio do mato, pega um pau, cria um Deus, põe o Deus, e aí se vai adorar o Deus que o homem fez com suas mãos. Não, o Deus que fez os céus e a terra, fez todas as coisas que existem. Foi Ele que fez a natureza, foi Ele que formou a natureza. As árvores são obras das suas mãos. É Ele e ninguém mais, o Criador de toda a terra, e todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada do que se fez teria sido feito. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Só existe um Deus, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um, como nós devemos ser um nele. Aleluia! Alguém entende? Galeno, médico, só superado por Hipócrates, era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente Esculápio. Esse deus serpente tinha um título famoso de Salvador. A antiga serpente assassina apresenta-se agora como sedutora. Esses enganos estão presentes hoje. Você está precisando de quê? Olha aqui a exclusão de Jesus. Você precisa de cura dos olhos, Santa Luzia. Você precisa de um santo casamenteiro, Santo Antônio. Você precisa do santo dos caminhoneiros, Expedito. Não, você precisa daquela que roga por nós, Maria. Você precisa, Jesus não precisa. Você não precisa de Jesus. Será que não dá para enxergar isso?
Será que não dá para enxergar que estão excluindo o único que pode salvar, o único que pode ouvir, o único que pode libertar, o único que pode curar de verdade? Jesus Cristo. A Ele nós devemos buscar. A palavra de Deus é clara, 1 Timóteo 2,5: só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo. Ele é o intermediador, e Ele mesmo estando conosco disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por meio disso que vamos ao Pai, é por meio de Jesus. Pastor, o senhor está contra essas igrejas? Eu estou contra as mentiras. Escute uma coisa: se estas igrejas voltassem para a palavra e fossem alcançados e salvos, podem ficar onde estão, não cabe aqui. Nós não queremos números, nós queremos que a verdade seja anunciada e estas pessoas alcançadas e salvas por Jesus Cristo nosso Senhor. Não estamos aqui fazendo proselitismo, jamais. Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. Preste atenção nisso. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C. foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Desde 195 a.C. havia templos à deusa Roma, o nome da deusa, Roma, em Esmirna. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma. Por isso se divinizou a pessoa do imperador e começou a se levantar templos ao imperador. Uma vez por ano, os súditos deviam ir a um templo de César e queimar incenso, dizendo: César é o Senhor. Depois podiam ter qualquer outra religião, mas primeiro tinham que fazer isso. Havia até um panteão para todos os deuses. Isso era símbolo de lealdade a Roma, uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem esse detalhe do culto ao imperador. Agora vamos lá. Nós não estamos levantando também deuses para nós, imperadores para nós. Vamos fazer um evento no estádio e vamos convidar fulano de tal, enche o estádio. E é claro que a gente usa isso para manifestar a glória de Deus, mas isso não devia nos atrair igreja, isso deve atrair os outros, mas a igreja é atraída pela presença de Deus. Sabe o que deveria trazer uma multidão de gente aqui? O simples fato de Deus estar aqui. E eu quero dizer para você que está morto, Deus está aqui. Ele passeia no meio de nós. O manto de Jesus está passando no meio de nós. A glória de Jesus está brilhando no meio de nós. E eu estou falando o que eu estou vendo. Brilho, parecendo, sabe aquele tanto de vagalume que sai brilhando, piscando? Só que eu estou vendo não é amarelo, não, é branco, é claro, piscando no meio de nós. A glória do Senhor está aqui. Só que enquanto a igreja não abrir seu coração, ela vai embora. Jesus estava pregando e uma multidão foi embora. Nós temos que nos acordar. Dura esse discurso. Ah, não, de novo. E Jesus ali falando: ah, meu Deus, se eu tivesse nesse culto, eu ia passar na frente de Pedro, abraçar os pés de Jesus. A multidão foi embora. Ficaram só os 12. No meio dos 12, ainda teve um que traiu e o outro que negou. É hora de cura. É hora de cura.
Não é cura para esta noite, é cura para este homem, para esta mulher, é cura para a igreja, uma cura que permaneça. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Escute. Satanás está ou não está reinando nesses dias, irmãos? A Bíblia já diz que o mundo inteiro jaz em trevas. O príncipe desse mundo está aí. Ele ainda não foi amarrado, acorrentado e nem condenado ao lago de fogo. Ele está solto. Pare um pouco e pense comigo as ideologias que estão surgindo hoje. Irmão, a linguagem neutra é a coisa mais absurda que alguém pode pensar. Como é que é esse negócio? Mudar um dicionário inteiro por causa de uma ideologia. E você está pensando que eles estão brincando com isso? Estão implantando. Quer destruir uma sociedade? Destrua a família. Destrua casamento de homem com mulher. Destrua o equilíbrio. Porque um casamento, filhos nesse casamento, pai e mãe, é equilíbrio. Cria anarquia, muda as leis, libera tudo, libera geral, faça os berços, os banheiros misturados. Quando começa a fazer barulho, eu fico perdidinho, estou achado. Permita que as pessoas se misturem, se confundam. Lança ideologia para as crianças que não sabem tomar decisões. Faça que seja lei, se uma criança de 6 anos quiser mudar de sexo, ela pode. Pelo amor de Deus, tira a mão das nossas crianças. Elas não sabem, não conhecem. E o que é que nós estamos fazendo? Levantando contra o pastor, contra o sistema da igreja, fofocando. Não pode ser assim não, eu não concordo assim não, essa igreja é muito rígida. Não, é para que esse tanto de regra? Para mudar a sua vida, para cuidar da sua família, para fazer com que você não seja escravo desse mundo e tenha um sistema de Deus para seguir. Pare de falar mal do seu pastor, pare de falar mal da sua pastora, pare de falar mal do seu irmão, para de falar mal da sua irmã, para de brigar com a vida, se renda e se arrependa. Você está na igreja há 20 anos, aparece uma pessoa para falar mal de você, a pessoa acredita. É aquele negócio do pastor, estou falando, mas não estou sabendo de nada, mas estou falando. A pessoa chegou e falou, pastor, falaram mal do senhor e tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha, não interessa quem falou e o que falou, mas eu só quero fazer uma pergunta, você me defendeu? Você me defendeu? Não deixe ninguém falar mal do seu irmão, não. Quem é? Vamos supor que o Manel Antônio da Silva Coelho Cefal vai falar comigo aqui. É que o Tiago, pastor, peraí, você vai falar o quê? Não, é uma coisa que eu fiquei sabendo dele, é chato até, então pera só um pouquinho que eu vou ligar para ele, peraí. Alô, Tiago? Dá para você vir aqui que tem um irmão que quer falar algo de você aqui, mas eu quero que você esteja presente e tenha a mesma oportunidade que ele vai ter de falar, você tenha de se defender. Quero que você dê glória a Deus.
porque senão é covardia. Nós temos que ter o direito de nos defender. Nós temos que ter o direito de explicar por que foi assim. E se é assim? E se foi assim? Sua função não é falar mal dos outros, é olhar para a sua vida e se corrigir e andar no caminho do Senhor e amar o próximo como a ti mesmo. Naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava num edifício, como hoje sugerem os defensores de movimentos de batalha espiritual, mas estava no sistema da cidade. O trono de Satanás está no sistema. Você já notou que está tudo, lá em Portugal fala, está tudo, você já notou, não é? Você já notou que está tudo preparado para que o anticristo se manifeste? Olha aqui, meus queridos, você vai viajar, tem que ter cartão de vacinação. Passaporte da vacinação vai ser exigido agora. Tem um camarada do NBA lá, vai ter que, não foi permitido jogar porque não tinha vacinado. A vacina não é o chip, fique tranquilo, porque senão nós estamos lascados. Não é, viu? O chip virá depois que a igreja for arrebatada. Virá assim não, vai ser implantado. Por isso Jesus está voltando, porque o chip já está por aí, sendo testado. Tem muitos que já estão testando o chip. Mas veja bem, você para viajar tem que ter o cartão de vacinação. Eu fiz essa viagem para a Europa agora, você tem que levar uma pasta mais do que levávamos, de papel. Cadê sua localização, seu endereço e o QR Code do endereço? Está aqui. Cadê o lugar onde você vai ficar e o endereço? Está aqui. Cadê o cartão de vacinação? Está aqui. Só que a sua vacina não vale, você tem que ter o PCR. Cadê o PCR? Está aqui. Cadê a sua autorização, a carta convite? Está aqui. Cadê não sei o quê? Aí sabe o que eles vão fazer? Fala assim, olha, vem cá, seu Lindomar, resolvi o problema do senhor. O que faz? Vou pôr tudo num chip. O senhor não precisa carregar nada. Todo o estado de saúde do senhor vai estar ali no chip, monitorado, tranquilo. O senhor não precisa carregar nada, chega só, põe a mãozinha. Pum. Nossa, mas que maravilha. Não é? A pessoa não vai dizer maravilha? Bom demais, não precisa carregar papel, não precisa daquilo, tá? Pode pôr nada. Não, vou arrumar o papel, fica tranquilo. Mas a humanidade vai aceitar achando bom. Tudo implantado aí já. Monitoramento. Está com o seu celularzinho aí? Levanta ele. Levanta aí seu celular. Não é para a glória de Deus não, levanta o seu celular. Então, as pessoas sabem onde você está. É só entrar lá no TikTok. Está aqui, ó. Marido, dá para você pegar o celular da sua esposa e fazer um negocinho lá, você sabe onde ela está. Esposa, dá para você pegar o celular do seu marido. E de graça. Então, se dá para você saber onde seu filho está, onde sua filha está, seu marido, sua esposa e o sistema. Está pronto, o reinado do anticristo está pronto. Isso quer dizer que a igreja pode ser arrebatada agora. Nós podemos subir agora. Ei, canal, verdade. Não tem como, esse Satanás vai continuar reinando nesse mundo, não tem como, mas a igreja que se levantar, se ungir e se fizer pronta para Deus, será arrebatada, será raptada desse lugar e vai ao encontro do Senhor nos ares. E que igreja é essa? É a igreja que faz a diferença nesse mundo, é a igreja que esse mundo precisa. Escute. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição
e a sedução ao povo de Deus. É sério. Qual que é o interesse de Satanás? Enganar o povo de Deus. Porque os que estão lá já pertencem a ele. Ele quer dividir a igreja. Ele quer destituir você da fé. Ele quer apagar a sua vida espiritual. Por isso ele traz um menino e apresenta para você, moça. Ele traz uma moça e apresenta para você, rapaz. Ele pega uma mulher e apresenta para você, homem casado. Ele pega um homem e apresenta para você, mulher casada. Ele pega uma coisa da internet e apresenta para você, obreiro, para você não estar junto na igreja, para você não estar junto no seu casamento, para você casar com a pessoa errada e não ter a estrutura da fé. Nesta noite o Senhor está dizendo: separa o santo do profano, separa o vil do precioso, separa, em nome de Jesus, separa a luz das trevas, separa o povo de Deus daqueles que não são de Deus, separa, e eu vou ser seu Deus e encherei do Espírito. E observe duas coisas sobre separação, porque a Bíblia diz, Paulo dizendo, eu não estou dizendo para você separar do mundo, porque senão você tinha que sair do mundo. Então você pode ir lá, comer com fulano de tal, trabalhar para o patrão ímpio, tal, você pode resolver uma coisa no banco, mas no meio de vocês, tira o tal. Nem sequer se assente com ele para comer. Meu Deus, Paulo não ama, não? Ama, mas leva a igreja a sério. Porque no meio de nós tem pessoas, eu não estou falando aqui para ninguém odiar ninguém, estou falando para você entender o tanto que é sério a questão de não misturar. Se a sua linguagem é diferente dessa outra pessoa, cuidado. Se a maneira de vestir moderada sua, não estou falando de exagero para A e nem para B, para Z. Se a maneira de vestir moderada sua está incomodando uma pessoa e ela está falando para você parar de ser assim, separa. Se alguém se aproximou de você e você curte demais essa amizade, mas ela está dizendo não vá para a igreja, ela está dizendo não precisa ser desse jeito, isso é exagero, separa, corta essa amizade, olha para cá, corta essa amizade. Principalmente dentro da igreja. Cuidado com blogs, princesas. Cuidado com blogs ungida do Senhor. Porque as ungidas do Senhor, às vezes, tem coisa séria e tem coisa não séria. Então você tem que prestar bastante atenção, tomar muito cuidado. Porque depois as ungidas do Senhor serão ungidas do cão. Separa. Sai dele, povo meu. Cuidado com o sistema satânico. Cuidado com quem você está pondo dentro da sua cozinha. Cuidado quando você diz, eu não tenho amigos na igreja, só fora. Então você já está desviado. Aí é sério. Será que estamos levando sério essa palavra? A igreja que o mundo precisa não é uma igreja que compactua com o erro, é uma igreja santa, lavada e remida, que ama, que perdoa, que compreende, que entende, mas não se mistura. Dá para entender isso? Não é para odiar ninguém, é para amar todos, mas quando depender de você, você vai andar somente com aquele que professa a mesma fé. Andar fala de intimidade, e eu digo, Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. Bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse prospera, mas o ímpio não prosperará. Então você quer a bênção de Deus?
anda no caminho de Deus. Pare de ouvir essas pessoas que estão desviando você e você não está percebendo. É hora de se levantar espiritualmente, amando, perdoando, compreendendo. Eu digo novamente, mas separados para a glória de Deus. Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente que ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias nos bombardeando a todo instante. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam como Senhor. E isso conspirava contra o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É hora, e a hora é agora, de nos levantarmos, igreja. Não confunda o que foi dito. É hora de sermos a igreja firme, levantada. Quando tiver uma festa de aniversário na nossa família, vamos lá. Se tiver culto, eu digo, primeiro eu vou no culto, e a hora que terminar o culto já vem para cá, fica tranquilo, porque eu tenho que ser exemplo para a minha família, de que eu tenho compromisso com Deus. Para você tudo é igreja? Não, tudo para mim é ser fiel a Deus. E o dia que vocês conhecerem o meu Deus, vocês vão fazer a mesma coisa. Aí vem para o culto, adora a Deus e fala, estou saindo mais cedo porque eu tenho quem na minha família. Vai lá, participa com eles, eles vão pedir para você fazer a oração, tem certeza. E você vai amar a sua família, mas não vai comungar com os erros dela. Quem está entendendo? O dia que essa pessoa converter, ela vai olhar para você e dizer, obrigado pelo testemunho de vida que você tem. Agora, se não ver o testemunho de vida, não vão se converter. Para que ela quer um Deus que não muda os outros? Ela vai querer um Deus que muda, que transforma os outros, que aplaca a fúria dos outros, que faz nascer de novo os outros. Fique sobre os pés. A igreja que o mundo precisa. Então eu tenho uma pergunta para nós nessa altura. Você quer ser essa igreja? Você quer ser essa igreja? Escute, irmãos. Deus não nos mandou julgar os outros para condenar, mas mandou julgar para andar ou não junto. Deus disse para não lançarmos pérolas. Como que eu vou saber o que é pérola e o que é pouco se eu não julgar? Deus disse que não há comunhão entre trevas. Como que eu vou saber o que é treva, o que é luz se eu não julgar? Aliás, o julgamento está em nós sempre. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, você faz seu pré-julgamento. Quantos aqui já disseram, quando eu vi aquela pessoa pela primeira vez, foi essa pessoa enjoada? Está em nós. Só que quando você fizer o pré-julgamento, não julgue de novo. Olhe para o seu coração e diga, não, eu também fui alguma coisa que não presta. Eu também já julguei errado. Eu também já, que Deus abençoe essa pessoa e não vou julgar ela. Você se corrige. Agora, eu devo ou não andar com essa pessoa? Então eu tenho que julgar a pessoa. Não para condenar, mas para saber se devo andar ou não. Entendeu? Paulo falou para a gente colocar um camarada, igreja de Corinto, colocar esse camarada no meio deles e julgar ele. Vocês não têm sábio entre vocês? Julgue a causa do outro. Vocês estão indo com um advogado lá fora, vocês não podem julgar as causas de vocês, então tem que julgar. Só não se julga para condenar.
porque na medida que vocês julgarem, serão julgados também. Aracabaxere Candarai. É hora de tomarmos decisões. É hora de tomarmos decisões. Você quer ser essa igreja? Aleluia, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, obrigado por esta palavra, obrigado por tua bondade, misericórdia e graça, obrigado Senhor, porque sem ti nada somos, nada podemos, nada fazemos, obrigado Senhor, porque tu és o nosso Deus, e a tua misericórdia se manifestou, a tua graça se ha manifestado a todos os homens, mostrando-se salvadora. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor ama o mundo perdido e quer salvá-lo, o Senhor ama as pessoas que são ateias e quer salvá-las, o Senhor ama a sua igreja, o Senhor nos ama e o Senhor nos ensina a amar uns aos outros, amar os nossos inimigos até. Então Senhor, obrigado por tudo, nos levanta para ser a igreja que faz a diferença, nos levanta para ser a igreja que o mundo precisa. Arranca de nós as mágoas, as dores, as angústias, o mal. Arranca de nós tudo que não presta. Muda o nosso caráter, muda a nossa natureza. Muda, meu Pai. Muda esta mulher como esposa, como mãe, como filha, como serva, como obreira. Meu Deus, como aquela que vive na sociedade. Muda este homem como pai, como obreiro, como esposo, como filho, como alguém que faz parte das sociedades. Muda as nossas vidas, muda a minha vida, arranca de mim o que desagrada ao Senhor, me levanta, nos levanta como igreja, ó Deus, que verdadeiramente faz a diferença, a igreja que o mundo precisa, porque o mundo precisa de salvação, o mundo precisa de referência, o mundo precisa de uma igreja viva, levantada, ungida, avivada, cheia do amor do Senhor, mas sempre, sempre comprometida no trilho da palavra, correndo a carreira que lhe está proposta, um povo santo, um povo de boas obras, sacerdócio real. Meu Deus, igreja eleita, orabaço, cobadaia, um povo de boas obras, um povo teu exclusivo. Assim, meu Deus, enche a igreja do Espírito Santo, enche o teu povo do Espírito Santo, marca-nos para ti, renova-nos para ti, confirma as tuas obras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.